Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje, nós recebemos o diretor executivo da Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí, Paulo Mais. Olá, tudo bem, Paulo? Como é que está o senhor? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. Bom, Paulo, no dia 18 de março foi lançado em Itajaí o programa Novos Talentos do Esporte. Como vai funcionar esse programa e qual o diferencial dele? Maurício, assim, a ideia de lançar esse programa é resgatar dentro da nossa sociedade itajaiense as nossas crianças que hoje estão aqui nos nossos bairros, na nossa comunidade. A gente tem um grande concorrente hoje, como profissional de educação física, eu falo que é hoje o celular, a informática, o computador, né? Eu ainda brinco. Na nossa geração, talvez não é a tua, né? Mas antigamente a gente brincava na rua e a mãe tinha que chamar para passar 1 hora dentro de casa. Aquele tempinho de comer e descansar. Hoje é o contrário. A gente briga para o filho estar 1 hora na rua brincando. Caso contrário, eles ficam na frente de um computador ou no celular. Então, o projeto ele vem de encontro resgatar o futuro atleta da cidade. A gente vai trabalhar esse atleta dentro de Itajaí, dentro das comunidades. Nós temos associações, nós temos as equipes já que estão dentro da cidade, a gente fala muito, né, equipe de base, mas o que é a base, né? É a iniciação esportiva. Então a gente vai começar todo esse trabalho com as nossas crianças para que no futuro a gente tenha uma equipe de rendimento formada dentro de Itajaí. O público-alvo são as crianças, os jovens, mas ele tem algum recorte ou ele é aberto a toda a comunidade itajaiense? O projeto hoje ele é aberto, tá? Não tem nenhum selecionado, nenhum pré-selecionado. Todo o ambiente hoje escolar, é importante se dizer que as crianças também têm que estar estudando, tem que caminhar junto com a escola, sim, né? Para a gente poder garimpar essas crianças da melhor maneira possível. A gente está fazendo vários, a gente pode dizer que é peneiras, né? Na segunda-feira agora, o pessoal do futebol de salão fez um lançamento, botaram 170 crianças da faixa etária de 8 a 17 anos, para naquele grande peneirão a gente começar a ter alguns destaques para formar as nossas equipes que vão representar o município. Isso não significa que essa criança que não foi escolhida, ela não será mais aproveitada ao longo do ano. Não. Aquele grupo que foi pré-selecionado, ele começa a ter um olhar do rendimento. E os demais vão fazer um trabalho dentro da comunidade que pode continuar daqui lá na frente ele ser escolhido também para representar a modalidade que está sendo trabalhada. Como a seleção, o senhor explicou o exemplo do futebol de salão, mas como que as crianças que fazem parte, tem que estar matriculado no ensino fundamental ou médio? Ou médio, né? Assim, eu não vejo só o fator da criança, né? Nós temos modalidades hoje em Itajaí, que eu vou te dar um exemplo, boccia. A boccia, dificilmente tu vai levar para uma competição dos Jogos Abertos uma criança. Só que a nossa boccia ela tem que ser construída dentro da cidade. Itajaí hoje é referência num espaço que ele tem, numa cancha de boccia hoje, que eu não sei se tem igual em Santa Catarina. E a gente tem aquele espaço ocioso. Então a gente vai contemplar um profissional para trabalhar com a boccia e ser construída essa equipe dentro de casa. Ou seja, dentro da própria comunidade que joga boccia, sair um grupo que queira representar o município no nível de Jogos Abertos. Então não é só criança. Esse talento pode estar no meio do adulto também. O que nós entendemos? Por que eu vou contratar alguém de Rio Negrinho, alguém de Blumenau ou de Rio do Sul para vir vestir a camisa de Itajaí para levantar um troféu? Será que é isso que a gente está buscando? Qual é a referência, qual é o legado que a gente vai deixar se a gente não buscar daqui de dentro? Eu nunca vou ter um futuro atleta. O meu filho nunca vai ver eu jogar boccia. Quem sabe ele vai despertar esse interesse pela boccia dentro de casa, vendo o pai jogando boccia na cancha. Então é mais ou menos esse trabalho. Vai da infância até a fase adulta também. Paulo, tem alguma estratégia de abordagem e divulgação até para a comunidade? Ficar sabendo, o município de Itajaí está fazendo a seleção de todos nós que participamos de esporte e como que essas pessoas podem demonstrar o interesse também e ter esse diálogo com o município. Perfeito, Maurício. Assim, nós estamos preparando, nós finalizamos um planejamento emergencial, eu te diria, para 2019, porque a reforma administrativa ela aconteceu e os cargos dessa reforma foi a partir do dia 1º de fevereiro.
Quando se trata de esporte, 1º de fevereiro nós já estamos atrasados, eu diria, que o planejamento tinha que ter sido feito lá em dezembro, né? Mas a reforma ela veio nesse momento, a gente tem que se adequar ao que a gente tem e buscar o melhor. Então, dentro do nosso planejamento, nós estamos criando um calendário, não digo um calendário, mas um prospecto onde a gente vai distribuir na comunidade os horários de treinamentos e os locais que nós estamos oferecendo. Como eu te falei, isso é constante, né? Então, lá no ginásio de Cordeiros vai funcionar um núcleo de atendimento, futebol de salão, basquete, uma unidadezinha de atletismo, porque lá nós temos uma praça bacana que dá para trabalhar, e isso é o ano todo. Então nós vamos ter profissionais contemplados para atuarem naquela região e trabalhar com aquela comunidade também. Isso em diversos locais da cidade. Então esse processo de garimpar novos talentos, ele não é só agora nesse início, ele é no decorrer do ano também. Porque eu posso estar preparando já um futuro atleta pensando no rendimento do ano que vem, por causa da idade dele, né? Então isso vai ser constante, mídias sociais, a gente divulga na imprensa também, e aí esse material físico que a gente quer distribuir nas associações, nas comunidades, pelos bairros de Itajaí. O que tem incentivado o investimento por parte do município, da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, no alto rendimento desportivo? O alto rendimento, ele é, em todos os municípios, tratado de uma maneira que é a cidade que está indo representar a nível de Jogos Abertos, Joguinhos Abertos, Olimpíada Escolar de Santa Catarina. Então, Itajaí tem essa tradição. Nós recentemente fomos bicampeão de Jogos Abertos, bicampeões de Jogos Abertos, fomos um vice-campeonato o ano passado. Então a gente não pode também deixar morrer essa tradição de participar do rendimento a nível de estado. É a nossa cidade que está lá sendo representada pelos nossos atletas construídos dentro de casa. Tem que ficar muito claro, né? É política pública. Se o nosso governante entender que a gente tem que buscar, de qualquer forma, o título, que isso é importante, busca-se atleta de outras regiões. Se o nosso governante hoje, o prefeito Vonei Morastone, entende que a gente tem que buscar o recurso da cidade e fazer esse recurso voltar para dentro da cidade através da saúde, da segurança e do esporte, é o que nós vamos fazer. Então, o cidadão paga o imposto e ele tem que receber em troca o lazer, o esporte, para poder contemplar as suas crianças também. Até porque quando o gestor opta por trazer talentos de outros municípios, às vezes até pela carência, ele está fazendo uma opção na divulgação do nome do município apenas e a participação no evento. Exato. Maurício, se tu perguntar para mim, Paulo, mas isso é errado? Não, não é errado. A lei permite. Nós temos uma lei em vigor hoje, que é o Lei Bolsa, o Lei Contemplação do Iniciação Esportiva, né? Foi refeita a reforma na lei. E ela permite trazer atletas de fora. Eu não vejo problema dependendo da necessidade. Tem modalidades que tu não consegue. Bolão, por exemplo. Será que nós temos jogadores de bolão suficiente para competir por Itajaí? Ou nós temos que construir essa história do bolão em Itajaí? Então, se trazer um convidado de fora que vai representar para compor essa equipe, eu não vejo problema, né? O que a gente não pode deixar é os nossos moradores, os nossos atletas de fora do processo e contemplar a grande maioria de fora. Eu acho que isso não é saudável para o município. E também, muitas vezes, esse atleta que está vindo de fora, ele pode ser uma grande referência para as nossas crianças. Ele tem como se espelhar, né? Eu vivi isso na minha fase, quando eu estava me formando, eu fiz o meu estágio na antiga Georama de handebol. Nossa, a Itajaí foi o berço do handebol por muitos anos, né? 12, 13, 14 anos campeão de Jogos Abertos. Hoje nós temos a Cláudia morando em Itajaí, que faz um trabalho belíssimo aqui. A professora Andréia Schulli, que é professora de colégio aqui também na região, que permaneceu na cidade, que na época eram grandes referências do handebol. As nossas crianças se espelhavam nelas para querer jogar handebol. E eu não tenho medo de falar que o handebol foi impulsionado por essas pessoas também que estavam naquela época aqui, na década ali de 89, 90, 92, né? E isso refletiu-se hoje. Hoje nós temos um trabalho de handebol na cidade graças a essas pessoas que estiveram de fora na nossa cidade, só que ficaram aqui. O que é um pouco, que não sei te dizer, que não é que eu não admitiria, né? Vem uma equipe, a gente contrata, vai direto para a cidade sede, compete e volta para a sua cidade de origem e nem conhece a cidade de Itajaí. Então é isso que a gente não quer mais que aconteça. E tem também a situação de municípios muito pequenos que não desenvolvem programas, não participam, e aí não tem como oferecer um talento o alto rendimento, né? Então, Maurício, assim,
repito, foi feito errado os anos anteriores? De jeito nenhum. Era a política pública do esporte da época, né? Que bacana. Mas será que para o Estado isso era saudável? Será que aquela cidade menor tinha vontade de participar sabendo que Itajaí contratava a grande maioria de atletas de fora? Tipo assim, eu vou competir para ficar em segundo ou terceiro lugar? Então, não estou questionando, né? Eu estou dizendo que é muito mais saudável eu ir com uma equipe daqui, a gente chega lá, mesmo que fique quarto, quinto, sexto lugar, mas ter o prazer de estar lá representando. Isso reflete em casa. A avó do atleta, a tia, a mãe disse, meu Deus, que orgulho, o meu filho está indo para Criciúma disputar uns Jogos Abertos. Isso fica na história do nosso cidadão no futuro. É política pública. Política pública. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já já nós voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o diretor executivo da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, a FIMEL, o diretor Paulo Mais. Bom, Paulo, pode falar para a gente quais as modalidades foram escolhidas para fazer parte desse programa Novos Talentos do Esporte 2019? Maurício, a gente não deixou nenhuma modalidade de fora nesse processo, tá? Hoje nós temos 22 modalidades que estão sendo contempladas no projeto que a gente que lançou esse ano, tá? Desde o atletismo até o xadrez. Por quê? Porque são as modalidades que Itajaí vai representar nos Joguinhos Abertos e nos Jogos Abertos Santa Catarina. O que aconteceu no primeiro momento, que não foram todas as, como vocês viram na segunda-feira, as 22 que subiram ao palco para ser homenageada, lá recebido um certificado, porque não estavam presentes. Então a gente não queria chamar a modalidade e que não subisse nenhum representante da modalidade. A gente entende que muitos profissionais também têm outras atribuições, dão aula à noite em colégio, dão aula na universidade, por algum motivo não puderam estar lá presente, né? Então essas modalidades a gente não chamou. 22 modalidades. 22 modalidades foram contempladas esse ano. Nós temos aproximadamente dentro do quadro técnico de profissionais 48 profissionais, entre eles técnicos e auxiliares técnicos. Aí você vai perguntar para mim, tá, mas de que maneira foi escolhido esse profissional esse ano? A gente procurou fazer dentro do que a lei permite, né? Para mim poder trabalhar com as modalidades como técnico e auxiliar técnico, eu tenho que ser ou profissional formado em educação física na categoria bacharel, né? Até a gente cumpriu isso muito rigorosamente. Não porque o Paulo ou porque o diretor de rendimento quer assim, não. A legislação diz que é assim. Eu sou um profissional licenciado em educação física. Eu estou apto a trabalhar dentro do ambiente escolar. Professor de educação física em escola. Eu sou profissional formado em bacharel. Eu estou apto para trabalhar como técnico, auxiliar técnico, professor de academia, personal trainer, né, assessoria esportiva. Essa é a diferença. Então, alguns licenciados que a gente teve, ele se reenquadrou. De que forma, Paulo? Hoje está muito fácil. Você faz uma faculdade à distância. Então, para não ficar de fora do quadro profissional da Fundação do Esporte, ele foi lá, fez a matrícula no bacharel à distância e vai acabar optando em estudar também o bacharel. Foi uma conversa que a gente teve com eles. É isso que tu quer para a tua vida? Ser técnico? Então vai te capacitar. Hoje a lei permite você estar cursando e já trabalhar de auxiliar técnico. Nós vamos oportunizar também. O que a lei não permite é eu ser licenciado e estar atuando como técnico numa modalidade. Veja bem, não é o Paulo que não quer. Quando chega, você está recebendo essa bolsa, auxílio para representar o município e preparar a nossa equipe para representar. Quando chegar lá na frente, nos Jogos da FESPORT, você só fica no banco, você só fica na área de luta se você tiver o bacharel. Como é que eu vou justificar para a sociedade que, Paulo, mas por que o Paulo não pôde estar no ambiente de, não, porque ele é licenciado. Mas como é que ele recebeu para estar lá? Tu não sabia que ele não podia? Então, tem que ficar muito claro isso, né? Criou-se um desconforto agora no início? Natural, porque toda mudança, ela cria um desconforto. Paulo, os outros anos estava sendo feito errado? Não sei. Quero entender o processo de fevereiro
para frente, né? Que muitos no fim acabam questionando, perdi o meu serviço, o meu trabalho. É tudo uma questão de readequação. Nós abrimos 2 editais. O edital que contempla o Bolsa Técnico e o Auxiliar Técnico, esses têm que estar formados numa dessas categorias. Tem uma terceira categoria, que é a licenciatura plena, na realidade, que permite trabalhar nos 2. Que é o meu caso, aqueles professores mais antigos, né? Depois houve a mudança da grade curricular e teve o bacharel e o licenciado. E a outro edital que fechou agora, semana passada, foi o edital para trabalhar com a iniciação esportiva, que algumas dessas modalidades no primeiro momento tinham ficado de fora, que o professor que não era apto a trabalhar, ele consegue estar cursando e já trabalhar na iniciação esportiva sobre a responsabilidade de um responsável técnico, que a gente hoje tem dentro da Fundação de Esporte, inclusive, para ser o responsável técnico dele, né? Que vai estar monitorando esse profissional que ainda não é formado, mas pode adequadamente estar trabalhando. Paulo, com relação às modalidades, nós temos as tradicionais, masculino e feminino. Tem alguma modalidade diferente, mas são 22 ao total. Tem as do paradesporto, o que mais que tem aí? Hoje, no quadro de modalidades que comportam, que estão aptos a trabalhar, a gente tem desde o ano passado a novidade que é o jiu-jitsu, né? Por que a gente tem o jiu-jitsu? Porque a FESPORT, o ano passado, introduziu esta modalidade como modalidade dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Para isso a gente fez um processo de seleção para escolher qual é o profissional, o professor de jiu-jitsu graduado em faixa preta que poderá atuar como técnico nessa modalidade. Repito, não foi contemplado no primeiro momento, ele está sendo contemplado agora, porque os Jogos Abertos, ele tem que ficar 3 anos a modalidade sendo em nível de apresentação sem pontuar. Então não adianta a gente contemplar o profissional, pagar ele desde fevereiro até outubro, se ele só vai levar a equipe dele lá em outubro, né? Então a gente vai conseguir fazer com que esse profissional trabalhe com a comunidade, fazer um trabalho social com luta, e desse grande trabalho social, daqui a pouco ele prepare uma equipe também para representar o município nos Jogos Abertos. Ficaram algumas modalidades de fora que podem ser importantes futuramente, ou você vê que o trabalho... Não, hoje todas, a gente tem todas trabalhando, como eu te falei, talvez uma ou outra, o bolão no primeiro momento... Todas que fazem parte do quadro da FESPORT estão contempladas, todas, tá? Bom, e entre os objetivos do programa, Paulo, a gente vê que tem implementar valores de cidadania, inserir a prática de vivências corporais e dos esportes de base, como você mesmo falou, contribuir para a formação geral e para o desenvolvimento das potencialidades. Qual a importância desses objetivos, Paulo, que você vê como resultado, assim, o investimento em esporte e o alto rendimento, ele tem um custo bem maior do que se investir apenas no lazer, no esporte de recreação. Então, as pessoas às vezes esperam que acreditam que o resultado, o retorno, é só aquela prática, aquela sensação do momento, mas quais são os outros efeitos que todo esse investimento traz? O esporte, eu costumo dizer, eu vou defender a profissão, né? É uma grande ferramenta. Por quê? O principal motivo do esporte, eu entendo, não é ganhar uma medalha, é a gente formar um grande cidadão. Porque pratica esporte, está longe das drogas. Eu não vejo bem assim. Eu acho que quando o cara não tem uma boa formação, ele pode fazer os dois, não deve. Eu acho que cabe do líder, desse profissional, desse professor que está nessa comunidade, ele ser o grande integrador, o grande exemplo para as nossas crianças. Ele consegue sim, com a ferramenta que é o esporte, afastar essa população do mau caminho, que é as crianças quando chegam naquela faixa etária ali, entre 10 e 15 anos, que a gente começa a pensar, poxa, consegui resgatar uma grande parte da sociedade, que lá na frente vai refletir na segurança, vai refletir na saúde e, acima de tudo, do que carregar uma medalha no peito, eu acho que formar um grande cidadão. A gente tem que formar, dentro do esporte, a gente consegue isso, saber perder, saber ganhar, compartilhar a questão da ajuda mútua de uma equipe, se o cara errou eu consigo suprir aquela necessidade em quadra dele, apoiá-lo na hora da derrota, o meu próprio companheiro. O esporte ele consegue trabalhar isso dentro da criança, dentro do adolescente. E isso vai refletir sem dúvida num grande cidadão lá na frente, num empresário, num professor. Ele vai saber tomar uma decisão lá na frente porque ele vivenciou isso na infância, na derrota.
como é que eu vou agir assim? Será que eu me abalo emocionalmente? Não, eu acho que a gente tem essa capacidade toda no decorrer do trabalho, dessa iniciação esportiva dele, lá na frente colher esse fruto dentro de Itajaí. As pessoas que fazem uma carreira no esporte, mesmo que seja de curto e médio prazo, elas acabam se tornando referência, às vezes, para a criança lá. Além dessas, dessas referências do handball que o senhor citou no bloco anterior, tem algumas outras referências que o senhor considera aqui no município de Itajaí? Nesse pequeno espaço da nossa gestão, eu sei que é pouco, né? Mas a gente tem que deixar uma semente plantada. Esse projeto, tomara que os demais gestores que passem por essa cadeira, como a gente diz, ele dê continuidade nesse trabalho. Eu costumo dizer, nós temos grandes nomes dentro de Itajaí. Fabiano Zambonetti, eu costumo uma referência. O cara que foi, eu não sei nem te dizer precisamente quanto, 12, 14, 15 anos, campeão de Jogos Abertos. Ele sempre foi uma referência no judô da nossa cidade, né? Nós temos o próprio professor Ademar Estel, que hoje trabalha com futebol de salão feminino. Ele foi até 20, 30 anos atrás recordista dos 100 metros dentro do estado de Santa Catarina. Foi um grande velocista e hoje está aqui formado e trabalhando dentro da nossa cidade também. Nós temos dentro do judô ainda o professor Otávio, que faz um trabalho magnífico na comunidade, com os polos comunitários. Então, é um grande líder também. Isso a gente se começar a citar, temos um futuro, já é um futuro atleta olímpico, eu acho, que é o Pelim, que hoje não luta, não treina aqui dentro de Itajaí, mas é daqui. Por que ele não treina? Porque hoje os grandes sem treinamentos estão Rio, São Paulo, está lá, mas é uma referência também aqui da nossa cidade, entre outros, né? A natação, a gente está formando aí um grande núcleo que é o nadar. Quantos atletas do nadar daqui a pouco a gente não está tirando um, que vai ser uma grande referência na natação para a gente, né? O nadar hoje é um grande laboratório de formação de atleta. Para esse programa, onde é que o senhor recomenda que o cidadão busque as informações, ou até mesmo, se pode ser pelo site, pelo telefone, como é que é a melhor Dentro do site da Fundação Municipal de Esportes tem tudo o que você precisa ali de informações. Os nossos telefones estão à disposição também e muito em breve a gente está nas comunidades divulgando esse trabalho também com material, com folder, alguma coisa assim. A gente está evitando muito a questão do papel, né? Mas nesse primeiro momento a gente vai ser obrigado a comunicar de uma maneira física para o pessoal entender. Tem muita gente também que não tem acesso hoje, de repente, a entrar no site, não tem essa habilidade dentro da comunidade, apesar que está muito na palma da mão, né? A gente está em breve lançando dentro de um aplicativo chamado Conectaí, uma pasta lá dentro de comunicação também do esporte que não tem. Nós estamos trabalhando isso para que todos tenham o acesso às informações esportivas também na palma da mão, né? O site e o telefone da Fundação? 3348-1976 é o da Fundação Municipal de Esportes e o site está dentro do site da Prefeitura, que é o www.femel.itajaí.com.org e alguma coisa assim. Usando o buscador, o Google, a gente localiza Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí, a FIMEL, e lá vai ter as informações sobre esse programa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já nós voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o diretor executivo da Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí, Paulo Mais. Bom, nesse terceiro bloco vamos falar sobre outros assuntos e um dos assuntos que quero perguntar para os senhores com relação ao Itajaí Ativo. Como é que está esse programa no município? Eu vou descrever numa única palavra: apaixonado pelo programa, né? O programa Itajaí Ativo, ele vem deixar uma cidade em movimento. Hoje de manhã eu estive às 7 horas da manhã já no núcleo que funciona em frente à igreja do São João. Devia ter aproximadamente umas 40 pessoas. Falar que são idosos, eu estaria dizendo para ti que não são idosos. São jovens, eles têm uma energia que vocês não têm noção. Criamos o núcleo São João, que estava parado. A gente está resgatando em todos os locais da cidade, nas comunidades, o Itajaí Ativo. A gente já tem Espinheiros, São João, São Vicente, Jardim Esperança, Dom Bosco, Cidade Nova,
todos já estão funcionando com um profissional acompanhando. Trabalho de alongamento, trabalhinho de recreação, caminhadas, isso tudo está fazendo parte do Itajaí Ativo. A energia que essas pessoas já de manhã cedo têm é de invejar, Maurício. Então assim, ó, é um programa que o Volney Morastoni, o prefeito, criou lá no mandato dele lá atrás, que as pessoas até hoje ainda têm guardado a camiseta e usam essa camiseta com muito orgulho. Então, é um programa que a gente não pode deixar morrer, a gente está tentando resgatar. Todos agora estão fazendo um cadastro para poder ganhar novamente a sua camiseta e ter todo um acompanhamento diferencial. Só para você ter ideia, vai ter um grupo agora que está saindo com 200 participantes indo para Pomerode, para a festa que tem, a Osterfest lá da Páscoa, etc. Vão passar um dia lá. E a gente está proporcionando, além da atividade física, esse momento de lazer também para eles. Vão com professores acompanhando, vão passar um dia para eles extremamente importante e divertido, né? Que isso faz parte da nossa cidade. A gente não pode deixar morrer esse espírito jovem que tem no nosso idoso, que estão praticando. É um idoso mais saudável também, né? Hoje, quantos idosos fazem parte do programa no município? Ou circulam assim? No total, eu vou te dizer que nós estamos chegando próximo de uns 600 idosos, tá? A nossa meta é atingir 1.000 nos próximos 2 meses. Até a gente vai fazer um grande encontro no Centro de Eventos para eles agora em abril, perto da Páscoa. Vai ser um grande café da manhã com eles de Páscoa para poder a gente comemorar esse resgate do Itajaí Ativo. Existem alguns ajustes ainda, é natural. Quando a gente divulga um núcleo que está abrindo, o outro núcleo já está pedindo também, aí a gente tem que deslocar um professor. A gente só pede nesse momento um pouquinho de paciência, né? A gente está sempre procurando atender a comunidade da melhor maneira possível. Um investimento que tem um retorno direto na saúde. Direto na saúde, não tenha dúvida disso. Bom, Paulo, calendário 2019. Como houve a reforma administrativa e você assumiu a diretoria a partir de fevereiro, parece que tudo fica um pouco apertado. Mas nós já temos competições, eventos esportivos. Maurício, o pouco nesse momento é mais, o menos é mais, né? A gente está fazendo um calendário para 2019 enxuto, para tudo o que a gente planejou realizar bem feito. Além dos compromissos que a gente tem do calendário da FESPORT, né, que são a parte onde a gente representa o município fora de Itajaí, nós estamos resgatando, que eu tenho um carinho especial, que é os Jogos Escolares de Itajaí, o grande GEI que a gente vai estar desenvolvendo com uma grande abertura e mudar um pouquinho esse formato que ele tem dentro da cidade, fazer as escolas de Itajaí resgatar essa vontade de participar. Esse ano a novidade, não sei se é adequado esse nome ainda, a gente está estudando o melhor nome, o GEIzinho, que é para os menores, criar 3 modalidades para a faixa etária entre 7 e 9 anos também participarem, que vão ter uma brincadeira de queimada, vão ter um futebolzinho misto e mais uma terceira atividade de recreação, sem competição, que todos participem, saem com a sua medalhinha, mas eles também podem participar nesse processo, já preparando para um futuro atleta do GEI, do escolar, então é uma novidade também. Um grande projeto que vai movimentar Itajaí, que é os Jogos da Cidade. É mais ou menos, para resumir, a gente pode numa outra oportunidade divulgar também, que a gente está planejando isso, que é as associações comunitárias contra associações comunitárias. O bairro Fazenda contra Cordeiros, o bairro Cordeiros contra o Costa Cavalcante e assim vai. Primeiro, no semestre, nós vamos trabalhar dentro de cada comunidade. E no segundo semestre, as grandes finais, com cada time sendo representado da sua comunidade. Isso vai se chamar o Jogo dos Bairros. Tá? E é bom que isso gera integração, né? É o objetivo. Pode maior. Diluir a rivalidade para buscar... Né? Não serão muitas modalidades. Integração. A bocha vai ter, o futebol tradicional vai ter, o vôlei onde as meninas, as mulheres podem participar. Nós estamos finalizando esse regulamento, a arte do evento para começar a divulgar o quanto antes nesse momento. A gente, como você falou, a gente assumiu em fevereiro. O planejamento de 2019 está praticamente finalizado, está em execução, mas nós já estamos pensando no planejamento 2020. Por quê? Esse ano foi muito relâmpago toda essa transformação, então a gente teve que correr contra o tempo. Agora, para 2020, a gente pretende ter algumas mudanças que a gente quer fazer na contemplação do bolsa de iniciação esportiva, adequada e melhor forma com o tempo, né? E o calendário mesmo de atividades para dentro da cidade de Itajaí, a gente poder avançar um pouco mais.
Estamos tentando esse ano ainda, vamos ver se a gente consegue, que seria fazer um grande evento de natação na cidade, que é o Circuito Itajaí de Natação. Aproveitar hoje, nós temos o Nadar, tem grandes escolas de natação na cidade, tem clubes que desenvolvem natação. Cidade litorânea não pode deixar de ter um evento aquático dentro da cidade de Itajaí, então uma Copa Itajaí de Natação. Tudo isso está sendo estudado para o segundo semestre. Bom, Paulo, aproveitar esses minutos que nos restam e pedir que o senhor agora conte para nós como é que ficou o organograma da Diretoria Municipal de Esporte, que faz parte agora de uma superintendência maior, tudo fruto da reforma administrativa. Nós fomos presenteados, eu digo assim, as fundações, né? Dentro das fundações, ela compactou dentro da superintendência das fundações, onde a gente tem o professor Normélio Weber, o nosso superintendente. Dentro dessa superintendência, a gente tem 2 assessores jurídicos e toda uma estrutura administrativa. Desde uma pessoa que cuida só da captação de recursos, lei federal, buscar dinheiro de recursos federais, estaduais, trabalhando para dentro da cidade, captando esse recurso para dentro, e abaixo desse guarda-chuva, vamos chamar assim, onde a superintendência está comportando Fundação Municipal de Esportes, Fundação Cultural, a FEAP, que é a Escola de Governo, e a Fundação Genésio Miranda Lins. Essas 4 dentro desse guarda-chuva, o professor Normélio é o nosso superintendente, e abaixo, cada fundação tem o seu diretor executivo. Então muitos dizem assim, que na reforma administrativa a Fundação Municipal de Esportes perdeu cargos. Pelo contrário, as pessoas não entenderam, porque a superintendência ela faz parte de cada fundação. Então, se a Fundação de Esportes antes tinha 1 assessor jurídico, hoje nós temos 2. Se tinha 1 assessor de gabinete, como se chama, hoje tem 3. É muito? Não, as demandas são diariamente bastante, né? Então, hoje toda essa superintendência, ela fortalece cada fundação. E a gente tem uma grande pessoa na frente dessas fundações, que é o professor Normélio, que está ali para fazer toda a gestão financeira e administrativa, dando mais liberdade para essa parte executiva a gente poder executar. Diminuiu um pouco a autonomia financeira, mas aumentou muito a autonomia executiva. Exatamente. O operacional, né, a gente consegue executar um pouco mais livre. Claro, tudo se reportando à superintendência, porque a gente tem esse amparo legal para poder executar. Paulo, muito obrigado pela participação aqui no programa. Conte conosco para divulgarmos os eventos, as atividades da Fundação Municipal de Esporte e Lazer que trazem retorno direto ao cidadão de Itajaí. Um bom trabalho para o senhor. Obrigada, a Fundação agradece a oportunidade. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este programa além do canal 14 da NET, do canal 9 da Blue TV, também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Uma boa noite e até a próxima.